Olá! Hoje vamos encarar um fantasma da gramática portuguesa que, olha, tira o sono de muita gente. A crase. É verdade, tem fama de complicada. Pois é. Recebemos um material que parece promissor, sabe? Um capítulo de um guia gramatical bem focado no assunto, e a nossa missão aqui é tentar finalmente entender esse acento grave, que, aliás, eu aprendi que é o nome do acento, né? Não da crase em si. Exato, essa é a primeira distinção importante. E entender por que ele aparece ou some. Será que a gente consegue descomplicar isso de vez? Vamos investigar. É uma ótima missão. Porque a crase, no fundo, é um fenômeno bem lógico. A união de dois sons idênticos. O material que a gente recebeu explora isso bem. Certo? E entender essa fusão não é só para passar em prova, como o guia menciona, né? É para escrever com mais clareza no dia a dia. Apesar da má fama, existe uma lógica por trás, que podemos sim desvendar. Tá. Então a primeira coisa que o guia martela é isso. Crase é a fusão, o encontro de dois As. O acento grave, o A, é só o sinalizador dessa fusão. Isso mesmo. A fórmula básica que ele apresenta é a preposição mais a, artigo ou pronome demonstrativo igual a. Parece simples na teoria, né? Mas assim, na prática, como a gente sabe que tem esses dois As ali? Principalmente a preposição a. Aí está o pulo do gato. E o guia insiste bastante nisso, a regência. A gente precisa saber se a palavra anterior pode ser um verbo ou um nome, pede a preposição a. Pede. É como se algumas palavras precisassem dessa preposição para se conectar com um complemento. O exemplo do guia com resistir é ótimo. Quem resiste, resiste a algo, certo? Certo. Resiste a algo. Se esse algo for, digamos, a lasanha da sua avó, delícia. Boa. A lasanha. Entendi. A regência é tipo a necessidade social da palavra. Ela precisa da preposição a para fazer a conexão. Exato. É uma boa analogia. Algumas palavras são mais dependentes, digamos assim, e exigem essa preposição a. Outras não. O desafio é conhecer a regência das palavras mais comuns. Mas o guia dá umas dicas práticas, que ele chama de 2 bizus lindos. Bizus, adorei. Para a gente identificar o segundo a, o artigo, que também causa dúvida, né? Sim, quais são? O primeiro é tentar colocar a palavra feminina como sujeito. Se a lasanha é maravilhosa, soa bem, com o a ali na frente, é um bom sinal de que a palavra geralmente usa artigo. Faz sentido. Se a gente diz só, lasanha é maravilhosa, soa mais genérico, né? O artigo define qual lasanha. Entendi, o artigo está lá definindo. E a segunda dica? A segunda, talvez a mais famosa, é trocar a palavra feminina por uma masculina equivalente. Se o a que a gente está em dúvida vira ao, bingo. Quase certeza que tem crase. Ah, essa eu conheço. O guia usa é impossível resistir ao nhoque. Como funcionou a troca de a lasanha por ao nhoque, confirma a crase. São testes rápidos, bem úteis para o dia a dia. Muito bom. E tem um caso que o guia traz que eu achei curioso, o do substantivo implícito. Fala de cheguei a Brasil. Ué, Brasil não é masculino. Parece estranho, né? Mas o contexto geralmente resolve isso. Se estamos falando, por exemplo, da Avenida Brasil. Ah, claro. A frase completa seria cheguei à Avenida Brasil. Como avenida feminina e pede artigo a, e chegar no sentido de ir a algum lugar pede preposição a fusão acontece. A plus a igual a. Entendi. Mesmo com a palavra avenida escondida, assim oculta, a lógica da crase se aplica ao que está subentendido. É um bom lembrete para a gente sempre olhar o contexto. Interessante mesmo, mostra que não é só decorar a regra, tem que pensar no sentido. Bom, depois dessa base, o guia organiza a crase em 4 situações principais. Ajuda a botar ordem na casa, né? Sim, sistematizar ajuda a fixar. A primeira situação é essa que a gente já explorou bastante. A preposição a encontra o artigo definido feminino a ou as. A fórmula a, preposição, plus a ou as, artigo, igual a ou as. Certo. Além do exemplo da lasanha, o guia cita minha mãe deu à luz um bebê. O verbo dar aqui, nesse sentido, pede a preposição a, dar algo a.
E luz, nesse contexto de nascimento, é usada com o artigo a. Entendi. E a segunda situação? A segunda é parecida, mas o segundo a não é artigo, é um pronome demonstrativo. A, que é a preposição, mais as, pronome demonstrativo, igual a as. O guia explica que isso rola quando esse a significa aquela, sabe? Tipo como? Geralmente vem antes de que ou de. Por exemplo, nós nos referimos a que foi aprovada. Esse a é a preposição a, de referir-se a, mais o pronome a, que significa aquela. Ah, tá. A preposição se junta com o a, que significa aquela. Isso. Outro exemplo do guia. Faço alusão às, que é igual a aquelas, lições do mestre. Mesma lógica. E a terceira? A terceira deixa a fusão ainda mais clara, visualmente até. É quando a preposição a encontra os pronomes demonstrativos que já começam com a. Aqueles, aquelas, aquilo. Ah, sim. A fórmula fica a, preposição, plus aquele, aquela, aquilo, igual a aquele, aquela, aquilo. O guia dá exemplos como: esta substância é nociva àqueles que fumam. Nocivo a mais aqueles. Certo. Ou tentei explicar-me aquela diretora. Explicar-se a mais aquela. Ou ainda, não quis assistir aquilo. O verbo assistir no sentido de ver pede preposição a, que se junta com aquilo. Perfeito. E a quarta situação envolve quais pronomes? Os relativos a qual e as quais. Aqui a lógica é um pouquinho diferente. A, preposição, plus a qual, as quais, igual a qual, as quais. Como assim? O guia diz que se um verbo ou nome que vem depois do pronome relativo pedir a preposição a, essa preposição meio que salta para antes do pronome. Ah, entendi. Tipo, as candidatas às quais me referi. Quem se refere a alguém, né? Essa preposição a vai para antes do as quais. Entendi. Outro exemplo. A vaga a qual aspiro. Quem aspira, no sentido de desejar muito, aspira a algo. A preposição a se junta com a qual. Ótimo. Percebe-se um fio condutor em todas essas quatro situações, né? Exato. Qual é? Perfeito. É sempre a combinação da exigência da preposição a, pela palavra anterior, a tal da regência, com uma palavra seguinte com a, seja artigo a ou as, pronome demonstrativo a, as, aquele, aquela, aquilo, ou o pronome relativo a qual, as quais. Perfeito. Entender essa dupla condição é a chave de tudo. Certo, a base parece fazer sentido. Agora vem aquelas listas que costumam confundir mais, né? Quando é obrigatório usar, quando é proibido e quando é opcional. O guia tenta organizar isso direitinho. Vamos começar pelos obrigatórios. Vamos lá. Um grupo importante onde a crase é obrigatória, segundo o guia, são as locuções que têm uma palavra feminina como base. São tipo expressões fixas. Ah, as locuções. Tipo à noite, às vezes. Isso. O guia lista vários tipos. Adjetivas, como a paisana vestido como civil. Adverbiais, como essas que você falou, às pressas, à direita. Prepositivas, tipo à frente de, à espera de. E conjuntivas, como à medida que, à proporção que. Entendi. Nesses casos, o acento grave faz parte da expressão. É quase como se fosse uma palavra só, entende? É tipo uma fórmula pronta da língua. Mas aí o guia entra numa área meio cinzenta, né? Uma polêmica. As locuções de meio ou instrumento, tipo escrever à máquina, pagar à vista. E aí, tem crase ou não tem? Essa é uma discussão clássica entre os gramáticos. E o guia reconhece isso. Alguns mais puristas diriam que não cabe crase aí, porque não seria um caso tão claro de preposição mais artigo definido. No entanto, o texto aponta uma tendência forte, especialmente em manuais de redação, e olha só, bancas de concurso ele cita o CESP e o UNB. É importante saber disso. De recomendar ou até exigir a crase nessas locuções, principalmente para evitar ambiguidade. O exemplo clássico é vendi à vista, vendeu o quê? O olho, versus vendi à vista, pagamento imediato. Faz toda a diferença. Exato. Então, a orientação que se depende do material, baseada nessas fontes, é usar a crase nesses casos para garantir a clareza. É mais seguro. Entendi.
Então, na dúvida, para ser mais claro, melhor usar a crase nesses casos de meio ou modo. E a famosa à distância, outra polêmica que sempre aparece. Sim, para a distância, o consenso apontado pelo guia e pela maioria das gramáticas também é o seguinte: sem crase no sentido genérico, ensino à distância, por exemplo, mas com crase se a distância for especificada. Fique à distância de 2 metros. Ok, sem especificar sem crase, especificou com crase. Isso. Já à vista, no sentido de pagamento, geralmente leva a crase, como a gente viu. E o guia alerta para um erro bem comum: a domicílio. Ah, esse a gente vê direto. Totalmente errado. Porque domicílio é masculino, não admite artigo a. Então não tem como ter a fusão a plus a. O correto é entrega em domicílio ou serviço a domicílio. Boa dica. E ainda nos obrigatórios, tem o caso da locução implícita à moda de, à maneira de, mesmo antes de nome masculino. Como naquele exemplo bacalhau a Gomes de Sá. Exatamente. Se a expressão indica um estilo, uma receita, uma forma característica associada a um nome, mesmo que seja masculino, subentende-se à moda de. Por isso bacalhau a Gomes de Sá, bife a Osvaldo Aranha, ou escrevia a Machado de Assis. Mas o guia adverte: isso não vale para frango a passarinho ou bice a cavalo. Claro. Ninguém come frango à moda do passarinho, né? Exatamente. Aí é só a preposição a, indicando o modo como foi cortado ou preparado, mas não o estilo consagrado. Ok, acho que cobrimos bem os obrigatórios principais. Agora, onde a crase é proibida? Pra gente nunca mais errar aquele blusas a partir de R$19,90 que dói na vista. Esse é um clássico do erro, dói mesmo. O guia lista os casos proibitivos principais. Vamos lá. Manda. Primeiro, antes de palavras masculinas, que não admitem artigo a, tipo andar a cavalo, cheirar a suor, viajar a pé, a não ser claro no caso do à moda de implícito que a gente acabou de ver. Certo. Segundo, antes de verbos no infinitivo, disposto a ajudar, começou a chover e o famoso a partir de. Verbo não usa artigo antes, então não tem como ter a fusão a plus a. Nunca. Anotado. Verbo no infinitivo, nunca crase antes. Isso. Terceiro, antes da maioria dos pronomes que não são precedidos por artigo. Pessoais, pedi a ela. De tratamento, dirijo-me a Vossa Excelência, mas tem exceção para senhora, senhorita. Indefinidos como refiro-me a qualquer pessoa. Demonstrativos como este, esta, isso, graças a esta ideia. Interrogativos, a quem pertence. Peraí, mas tem exceções importantes aí, né? Sim, o guia lembra. Exceções importantes que admitem artigo e, portanto, podem ter crase se houver a preposição a antes, são a mesma, a própria, a senhora, a senhorita e, claro, os já vistos aquelas, aquilo e a qual, as quais. Ok, faz sentido. E quarto caso, proibitivo, entre palavras repetidas formando locuções adverbiais, tipo cara a cara, gota a gota, dia a dia. Ah, sim. Mas o guia menciona uma exceção interessante. Se não for uma locução fixa, pode ter crase. O exemplo é, declarou guerra à guerra. Aqui não é locução, é guerra contra a guerra específica. Bem específico isso. Certo, bastante lugar onde não usar. Mas e os casos facultativos? Onde tanto faz usar ou não? Isso me parece sempre meio confuso. Por que seria opcional? Não tem uma regra certa. O guia explica que a opcionalidade geralmente reflete uma variação no uso da língua, sabe? Ou uma flexibilidade sintática que a própria gramática permite. Os casos mais comuns são... Quais? Primeiro, antes de pronomes possessivos femininos adjetivos, aqueles que acompanham o nome. Exemplo, enviei um recado à minha irmã. Por que opcional aí? Porque o uso do artigo antes do possessivo já é opcional em português. Podemos dizer minha irmã ou a minha irmã. Se o artigo é opcional, a crase que depende dele também se torna opcional. Ah, entendi a lógica. Mas atenção, o guia alerta. Se o possessivo for substantivo, ou seja, substituindo o nome, aí a história muda. Exemplo do guia.
refiro-me à minha proposta, não à sua. Esse a sua tem crase obrigatória porque subentende a sua proposta. E aí o artigo está implícito e é necessário. Detalhe importante. Qual outro caso facultativo? Depois da preposição até. Caminhamos até a praia. O até pode funcionar sozinho como preposição, até a praia, ou formar uma locução prepositiva até a, que também é aceita. As duas formas são válidas. Interessante. Mais algum? Sim, antes de nomes próprios femininos. Dei o livro à Cláudia. E porque aí é opcional. A razão aqui, segundo o guia, é que o uso do artigo antes de nomes de pessoas varia muito. Alguns dizem a Cláudia foi viajar, outros dizem só Cláudia foi viajar. Às vezes indica mais ou menos familiaridade ou é só uma questão regional mesmo. Se o uso do artigo é facultativo, a crase também se torna. Entendi. Variação do uso. E o último caso facultativo comum é antes de alguns nomes de lugares, topônimos, que admitem artigo. Exemplo, voltaremos à Bahia. Aqui funciona aquela dica clássica. Ah, a do volta dá, volta de? Essa mesma. Quem vai a e volta da, crase a. Quem vai a e volta de, crase pra quê. Como a gente volta da Bahia, usa artigo, podemos ir à Bahia, com crase opcional, embora muitos prefiram usar para ficar claro. Agora, se voltamos de Roma, sem artigo, vamos a Roma, sem crase. Essa dica é ótima mesmo, salva muita gente. Então, facultativo não significa, usa de qualquer jeito, mas sim que as duas formas são consideradas corretas pela norma padrão por motivos linguísticos específicos. Bom saber disso. Exatamente. Agora o guia entra nos casos especiais. É aqui que a coisa fica realmente interessante, né? Onde a crase mostra seu poder de mudar o sentido das coisas. Exatamente. São situações que exigem mais atenção ao detalhe e principalmente à semântica, ao sentido. Um caso importante é a correlação de a. Como funciona isso? O guia destaca a regra do paralelismo. Se a primeira parte da expressão usa a preposição de, contraída com o artigo, do, da, dos, das, a segunda parte, com a, também deve ter a contração se a palavra seguinte permitir. Ou seja, crase, a, as ou ao, aos. Exemplos. Aberta da segunda à sexta. Viu? Da pede a. Outro. Atendimento das 8 às 18 horas. Das, pede as. Certo. E se for só de? Aí a segunda parte usa só a. Curso de segunda a sexta. Promoção de março a junho. Tem que manter a estrutura paralela. Entendi, paralelismo. Outro caso crucial, horas exatas. O guia é bem enfático aqui, sempre com crase. Sempre. Sempre. A aula começa às 19 horas. Chegarei a 1h em ponto. A dica que ele dá é tentar trocar por ao meio-dia. Se funcionar, chegarei ao meio-dia, use crase. Boa dica. Mas tem pegadinha aí, né? Tem. O guia alerta. Cuidado para não confundir. Não tem crase para indicar tempo futuro, daqui a 1h, nem tempo decorrido. Ele saiu a 1h, com o verbo haver. A crase é só para a hora exata, marcada no relógio. Perfeito. E temos também aquelas palavras casa e terra. Qual a regra geral que o guia apresenta? Regra geral. Sem crase quando casa significa o próprio lar, o nosso lar, ou terra em oposição a bordo de um navio, avião. Voltei a casa cedo. Os marinheiros desceram à terra. Ok, mas tem exceção. Tem. Se essas palavras vierem especificadas, aí a crase passa a ser obrigatória. Voltei à casa de meus pais. Retornaram à terra onde nasceram. A especificação pede o artigo e aí a fusão acontece. Entendi. Essa questão de especificado versus não especificado parece ser um ponto-chave que vai além de casa e terra, né? O guia menciona a diferença entre substantivos femininos em sentido genérico e específico, dizendo que bancas como o CESP e o UNB adoram isso. Como funciona essa diferença? É um ponto sutil, mas bem importante para a precisão do texto. Pensa assim. A empresa está sujeita à fiscalização. Pode ser qualquer tipo de fiscalização em geral. Agora, a empresa está sujeita à fiscalização mencionada na Lei X. Agora uma fiscalização específica, definida.
Conhecida. A ausência da crase e do artigo a indica essa generalidade. A presença da crase com o artigo a indica especificidade. O artigo definido a tem essa função, né? De tornar algo conhecido, específico dentro do contexto. Exato. Mas o guia faz um alerta importante aqui. Nem sempre um adjetivo junto a um nome o torna específico a ponto de exigir crase. Ele dá um exemplo tipo sujeito a rigorosa investigação. Certo. Aqui, rigorosa pode só qualificar o tipo de investigação, mas ainda de forma genérica, pode ser qualquer investigação rigorosa. A análise aqui é menos sobre regras fixas e mais sobre o sentido que se quer dar no contexto. Uau, isso é bem mais profundo do que parece à primeira vista. Mostra como a gramática está ligada ao sentido, né? Totalmente. E para fechar, o guia mostra exemplos de como a crase pode mudar tudo. O sentido da frase e até a função das palavras. Isso é muito impactante. Sim, são exemplos que realmente mostram que a crase não é só um enfeite, uma perfumaria. Veja só. Manda. Chegou a noite. Aqui, a noite é o quê? É o sujeito. A entidade noite chegou. Sim. Agora, chegou a noite. Mudou tudo. A noite é quando chegou. É uma locução adverbial de tempo. Que diferença? Outro? Pintar a mão significa pintar a própria mão, que é o objeto direto do verbo pintar. Ok. Pintar a mão significa pintar usando a mão como ferramenta, como método. É uma locução adverbial de modo, totalmente diferente. Nossa. E o exemplo do poema citado no material é brilhante. O amor bate à porta. O que isso significa? Que o amor está batendo na porta, batendo, querendo entrar. Exato. A porta é uma locução adverbial de lugar, onde ele bate. Agora, e se fosse o amor bate à porta? Sem o acento. Bate a porta, fecha a porta com força. Isso, o amor fecha a porta com violência. A porta vira objeto direto do verbo bater, no sentido de fechar com força. Que incrível! Fica muito claro que dominar a crase não é só para agradar professor de português, né? É para ter certeza de que a gente está dizendo exatamente o que quer dizer. Com certeza. Evita ambiguidades que podem ser cruciais em textos importantes, contratos, leis. Nossa. Sem dúvida alguma. A crase, apesar de parecer só um detalhe, é uma ferramenta poderosa de clareza e de precisão na escrita. Ufa! Foi uma viagem e tanto, hein? Uma análise intensa pelo mundo da crase. Recapitulando rapidinho o que a gente viu com base nesse guia, crase não é o acento, é a fusão da preposição a com outro a, artigo ou pronome. Isso. A chave é entender a regência, quem pede a preposição e se a palavra seguinte começa com a e admite artigo ou é um daqueles pronomes específicos. Perfeito. Vimos as 4 situações básicas, os casos obrigatórios, locuções, horas exatas, a moda de, os proibidos, antimasculino, verbo, maioria dos pronomes, e os facultativos, com a explicação do porquê são opcionais, o que foi ótimo. Sim. Exploramos as polêmicas, a vista, a distância, e os casos especiais, de a casa, terra, e o mais importante, vimos como a presença ou a ausência desse pequeno acento grave pode mudar radicalmente o sentido. Acho que o guia cumpriu bem a missão de desmistificar bastante coisa. Sim, foi uma análise bem completa do material que recebemos e ele nos deixa, eu acho, com uma reflexão interessante, especialmente por causa das polêmicas e dos casos facultativos, né? Qual? Até que ponto as regras da crase que a gente usa hoje são puramente uma consequência lógica da estrutura da língua portuguesa? E até que ponto são, talvez, convenções que se estabeleceram com o tempo, talvez pela necessidade de evitar mal-entendidos em certos contextos, ou mesmo por influência da tradição gramatical? Boa pergunta. Fica a pergunta no ar. Será que a língua, na sua evolução constante, vai acabar simplificando essas regras no futuro? Ou vai consolidar usos que hoje ainda geram debate? Fica uma sugestão final, talvez. Começar a reparar mais em como a crase é usada, ou às vezes ignorada nos textos que circulam por aí. É um jeito ótimo de continuar aprendendo e percebendo a língua viva, em ação.